ele vai encontrar uma intenção boa. Pelo que seu coração tem sido motivado? O seu coração tem sido motivado pela palavra de Deus? O que Deus vai encontrar no seu coração hoje, se Ele olhar para você? Porque quando nós não temos intimidade com Deus, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, os nossos corações estão corrompidos pelo pecado, como nós vimos em Jeremias 17:9. Ele é extremamente perverso. Nós somos perversos, maus por natureza. É por isso que nós precisamos diariamente buscar a Deus e permitir que Ele purifique os nossos corações. E como que Deus pode purificar os nossos corações? A partir do momento que nós permitimos isso. E hoje eu quero falar de alguns tópicos aqui para nos ajudar a entender o que Deus quer fazer nos nossos corações para purificá-lo. Olha só, lá em Salmos 51:17 tem escrito assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Ou seja, o salmista aqui, ele entendeu que sozinho ele não consegue, que ele precisa de ser purificado por alguém. Então, a primeira coisa, você precisa entender nessa noite, que sozinho você não vai conseguir. Sozinho eu não vou conseguir. Mas o Senhor, Ele pode nos purificar, a partir do momento que nós dermos liberdade para que Ele faça isso. E o primeiro tópico que eu quero falar nessa noite é: elimine a fonte de ressentimento e deixe abundar o perdão na sua vida. Elimine o ressentimento e deixe o perdão abundar na sua vida. E o que é ressentimento? Ressentimento é uma palavra que significa ressentir. O que é refazer? Fazer novamente. Ressentir é sentir novamente. Só que a gente não busca sentir novamente aquilo que é bom. Ninguém fica sentindo as boas emoções novamente. Ninguém fica lembrando do que é muito bom novamente. Normalmente, o que nós fazemos? Nós ficamos sentindo repetidas vezes aquilo que foi ruim. Principalmente o que está ligado a alguma pessoa. Nossa, aquela pessoa fez isso comigo. E a gente reclama daquela pessoa. E a gente vive aquela emoção de novo. E vai pensando, e vai pensando, e vai vivendo quase que diariamente. Quando algo ruim acontece com a gente se queixa contra essa pessoa quase que diariamente dentro do nosso coração. A gente lembra dessa pessoa, da atitude dessa pessoa, quase que todos os dias. Quando a gente não perdoa, quando a gente ressente, quando a gente alimenta o ressentimento. E o ressentimento, a pessoa que ela é ressentida, ela alimenta ira, ela alimenta raiva, ela alimenta mágoa dentro do seu coração. Ela fica amargurada. São pessoas que normalmente são egoístas, porque elas não liberam o perdão. Elas se acham superiores a outras pessoas. O que ele fez não tem perdão, mas quando eu faço alguma coisa, eu vou atrás da misericórdia de Deus. Para o outro eu quero a justiça, para mim eu quero misericórdia. A pessoa ressentida, ela é assim, ela é raivosa, ela é fechada, ela não libera as pessoas e ela não é capaz de enxergar os seus erros. Ela foca tanto no erro da outra pessoa que ela acha que ela é perfeita. Por quê? Ela está ressentindo repetidamente aquilo que ela passou. Queridos, eu não conheço a sua história. Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite. Eu não sei como que é o seu passado. Eu não sei o que você viveu no seu passado. Mas uma coisa eu tenho certeza. Você não pode viver do que aconteceu lá. Você não pode ficar ressentindo isso todos os dias da vida. Você precisa permitir que o Senhor tire isso do seu coração. Você precisa permitir que a sua vida seja dirigida pelo Espírito Santo e não por aquilo que você viveu lá no passado. Olha, eu vi um estudo muito triste que 1 a cada 3 meninas e 1 a cada 4 meninos, crianças, são abusados sexualmente na infância. Olha que coisa terrível. Talvez eu estou olhando para você e você fez parte dessa estatística. Talvez você
Olha para essa pessoa que fez isso com você todos os dias e ressente essa dor. Mas ei, o Senhor quer te libertar nessa noite. O Senhor está falando para você, você não vai ficar na situação que você está. Você vai liberar o perdão. Você não tem culpa do que aconteceu. É isso que o Senhor está falando para você nessa noite. Nessa noite você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você precisa olhar para Deus e olhar com os olhos de Deus. Você precisa permitir que Ele faça o sobrenatural na sua vida. Porque para abandonar o ressentimento e liberar o perdão, a gente precisa deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Talvez hoje você é fruto de um abandono, você carregue isso com você. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eu tive um relacionamento e não deu certo. E você não quer mais se relacionar com ninguém, porque você foi abandonado, você foi acostumado com isso. E ressente essa dor todos os dias. Mas não é por aí, querido. Você não pode deixar que o seu passado guie o seu futuro. Você não pode se permitir viver lá atrás. Coisas novas estão sendo feitas na sua vida. Talvez você viveu um relacionamento abusivo e hoje você fala, nunca mais eu vou me casar na minha vida. Mas não é isso que o Senhor tem para você. O Senhor tem planos bons para você. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus. Então você precisa permitir que o Espírito Santo, que Deus entre nesse coração e purifique o seu coração. Você precisa se permitir ser liberto dessa dor. Porque o que causa ressentimento não é o tamanho da dor. Porque talvez alguém vai falar assim, mas você não passou pelo que eu passei. Você não sabe o que eu vivi. Eu não sei mesmo o que você viveu. Mas o que causa ressentimento não é o tamanho da sua dor, não. É o tamanho da raiz que você deixa gerar no seu coração. O que causa ressentimento não é o tamanho do que aconteceu com você, mas é o que você vai fazer com o que aconteceu com você daqui para frente. Não importa o tipo de dor ou o tamanho da dor, mas o tipo de raiz que ganha o seu coração. Em Hebreus 12:15 diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Ninguém pode se excluir da graça de Deus. Nós precisamos viver debaixo da graça de Deus. E o texto continua dizendo assim, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Isso aqui, queridos, está querendo dizer, mais uma vez, que não importa o tamanho da sua dor, você, se você quiser, você vai viver debaixo da graça de Deus, você vai ser alcançado pela graça de Deus. Importa como você vai lidar com essa dor, se você vai escolher ressentir todos os dias, ou se você vai escolher liberar quem fez você sentir essa dor. É isso que importa. A palavra diz que ninguém deve se excluir da graça de Deus. As suas atitudes talvez hoje demonstrem uma amargura, porque você está ressentindo, porque você está magoado. E talvez você já até acostumou com isso. Você olha e fala, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou assim a minha vida inteira, eu sou uma pessoa fechada. Mas ei, eu não acredito nisso. Você precisa buscar o Senhor para descobrir sua verdadeira identidade. E não permitir que essa dor roube a sua identidade, tire de você sua verdadeira identidade. A palavra diz que Deus nos criou à imagem e semelhança dEle. Você consegue imaginar um Deus magoado, um Deus ressentido, um Deus chateado? Você consegue imaginar isso? Eu não consigo. Eu não consigo. Então, olha só, você precisa buscar em Deus para saber qual é a sua verdadeira identidade e se permitir viver aquilo que Deus tem para a sua vida e se permitir viver os propósitos que Ele tem para a sua vida. Porque foi Ele que te criou, é Ele que sabe como que você é Ele que sabe o que Ele criou. Não é você que sabe sobre isso. Não são as pessoas que estão ao seu redor que sabem sobre isso. É o Senhor. Então, se você quer saber como que você é, se você quer liberar perdão, se você quer ficar livre dessa dor, desse ressentimento, busque ao Senhor, busque ao Espírito Santo e permita que Ele invada o seu coração para que você fique livre disso. Para que você fique liberto disso aí na sua vida. E
A amargura, eu li um texto uma frase de uma pessoa que diz assim, o nome dela é Maya Angelou: a amargura é como um câncer que se alimenta do hospedeiro. Ou seja, quanto mais ela cresce no nosso coração, mais corrói a nossa vida. Pior a gente vai ficando e a gente vai morrendo, até que a gente não percebe e chegou ao fim. Então, se você quer purificar o seu coração diante de Deus hoje, abra mão dessa dor, abra mão desse ressentimento, troque esse ressentimento que você tem vivido pelo perdão e viva aquilo que o Senhor preparou para você. Amém? E o segundo tópico para a gente ter os nossos corações purificados é: purifique-se da inveja e transborde de gratidão. Ai, gente, tem uma frase que eu li também sobre inveja, porque quando a gente vai ministrar, eu não sei os pastores, mas eu busco algumas coisas lá, e olha a frase que eu achei: a inveja é a arte de contar as bênçãos alheias no lugar das suas próprias bênçãos. Aí você fala: nossa, pastora, mas qual é o pecado de eu falar sobre as bênçãos que uma outra pessoa está recebendo? Nenhum pecado em você falar das bênçãos das outras pessoas. Mas a inveja não é a arte de você falar das bênçãos das outras pessoas com raiva daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Você sente raiva da vontade de Deus na vida do outro. Por que fulano está recebendo isso? Nem merece? Quem é fulano para receber aquilo? E quem é você para cuidar da vida do outro e saber o que ele merece ou o que ele não merece? O que você tem recebido do Senhor? Não sei, porque eu estou cuidando muito da vida do outro. Estou cuidando da vida do outro, entendeu? Então, não estou tendo tempo de saber o que Deus está me dando. Queridos, a inveja, ela é destrutiva. Ela faz com que a gente preste mais atenção na vida alheia do que na nossa própria vida. Ela faz com que a gente preste mais atenção na bênção que o outro está alcançando do que naquilo que Deus tem dado para a gente. E essa palavra é uma palavra portuguesa. Olha que interessante quando a gente vai pesquisar a origem da palavra. Sabe o que inveja significa? Olhar torto ou mal olhado. É daí que vem a expressão olho gordo, que todo mundo aqui já deve ter falado ou ouvido alguma vez. Nossa, fulano tem um olho gordo, se ele olhar para essa caneca, ela quebra. A gente não, né? Só o outro. É o outro que tem o olho gordo, porque a gente está tomando conta da vida dele e não olha o nosso olho. Se está gordo, se está magro, como é que está? É daí que vem essa expressão. A inveja, ela é fruto de insatisfação. Mas não é uma insatisfação que me motiva a trabalhar e buscar alguma coisa positiva para mim. Não, é uma insatisfação que me paralisa e ainda me faz maldizer ou falar mal do meu próximo. E ficar com raiva porque ele está alcançando sucesso. Então, querido, é hora de você deixar de ser ingrato. É hora de você deixar de ser ingrato. E eu também, tá, gente? Eu também. É hora de eu também deixar de ser ingrata. E parar de olhar para aquilo que Deus tem feito na vida do outro. E começar a agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Ah, pastora, mas eu não sei que bênção que o Senhor tem derramado na minha vida. Olha para você. Olha para a sua vida. Olha para o que você comeu hoje. Olha para o ar que você está respirando e você nem pediu. Já é motivo para você agradecer. E parar de olhar, o outro está respirando um ar melhor do que o meu. É o mesmo. Mas quando a gente tem inveja, quando a gente nutre isso no nosso coração, a gente se torna ingrato. E tudo do outro é melhor do que o nosso. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. A roupa que o outro está usando é sempre melhor do que a nossa. É sempre assim. Querido, a palavra diz lá em Jó 5:2 que o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Destrói. Porque você cuida tanto daquilo que Deus tem feito pelo outro, que você esquece da sua vida. Então, eu quero te desafiar nessa noite a não ser tolo. Ao contrário disso, comece a observar mais aquilo que Deus tem feito na sua vida e troque a inveja, purifique o seu coração, tira a inveja do coração e deixa a gratidão transbordar no seu coração a partir de hoje. Começa o seu dia agradecendo: Senhor, muito obrigada. Ontem eu cheguei aqui,
Aí o time B estava aqui, né? Eu cheguei ali, bom dia, time lindo, abençoado. Aí algumas pessoas, nossa, você acorda assim todo dia. Aí a Luísa, acorda, ainda acorda os vizinhos. Falei, e hoje, quando eu vi que estava dando sol, eu ainda, ai, Jesus, obrigada pelo sol, que bom. Aí eu, ai, meu Deus, os vizinhos daqui a pouco vão jogar pedra lá de cima, na hora que eu fui atravessar para pegar o carro. Falei, ai, mas é bom que eles já acordam falando, oh, glória a Deus que tem um sol, né? E é isso que a gente precisa fazer, começar a glorificar a Deus, que a vida da gente ela vai andar para frente, ela vai fluir quando a gente glorifica mais e reclama menos. Sabia disso? Isso é uma verdade, porque a gratidão, tem uma frase que diz que a gratidão, ela antecede o milagre. Então, quando você vai agradecendo, 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 o milagre vai acontecendo na sua vida. Então, glorifique e agradeça a Deus por aquilo que Ele tem te dado. E o terceiro ponto é, esse aqui falou muito comigo. Neutralize a ira e deixe o Espírito Santo te controlar. Neutralize a ira, querido, e deixe o Espírito Santo te controlar. A ira é um ácido capaz de fazer mais mal ao recipiente em que está depositado do que a qualquer coisa sobre a qual seja despejado. Porque a ira, ela é assim. Como que funciona a ira? A ira, ela é um sentimento intenso de raiva, né? De ódio. São fortes emoções. Que vem assim, né? De uma vez. Você tem vontade de matar. Vou matar fulano. Ah, pastora, isso não passa pelo meu coração, porque eu sou crente, pastora. Está cometendo o pecado da mentira agora também, né? Junto com a ira aí, né? Está me julgando aí porque eu falei que a ira falou muito ao meu coração, né? Então, vamos olhar para a nossa vida agora. Gente, aqui está falando que a ira, ela faz mais mal para quem tem a ira do que para onde ela joga. Porque quando a gente está irado, a nossa atitude é o quê? Despejar isso em cima do outro. A pessoa fala uma palavrinha e você... Porque você ficou com raiva. E a ira, normalmente, ela vem por quê? Porque você é contrariado. Não pode ser contrariado. Falou alguma coisa contrária do que aquilo que eu penso, não, peraí. Vamos resolver isso aqui. Ou então, porque aconteceu uma coisa inesperada e que para você foi ruim. A ira, ela vem desse jeito. E, queridos, quando a ira toma conta do nosso coração, a gente não pensa em mais nada. Ela controla totalmente as nossas vidas quando ela toma conta do nosso coração. Mas, pastora, a palavra diz lá em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis. Então, a ira não é um pecado, porque está falando aqui, irai-vos e não pequeis. Realmente, continua o versículo, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, vamos lá. O sentimento de raiva, ele é comum. Ele pode acontecer. Em algum momento, alguém vai fazer alguma coisa que vai te deixar com raiva. Agora, o que não pode acontecer? Que o sol se ponha sobre a sua raiva. Ou seja, o sentimento tem que passar. Você não tem que explodir. Você não tem que ficar com raiva e jogar isso em cima do outro. Respirar fundo. Espírito Santo, volta aqui. Espírito Santo, que o Senhor deu uma saidinha ali, volta aqui. Me ajuda, domínio próprio. Desenvolva dentro de mim. Nós podemos ter momentos de raiva, mas a gente não pode permitir que a ira tome conta dos nossos corações. Olha só a palavra de Deus, o que é que diz lá sobre Caim. Caim foi uma pessoa irada e que deixou a ira tomar conta do coração dele. Olha aí o exemplo. A palavra diz assim lá em Gênesis 4, de 6 a 8. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça, à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo? E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Gente, quando Caim diz para o seu irmão, vamos ao campo, qual é a impressão que a gente tem? Eu, pelo menos.
Tive a impressão de que vamos ao campo. Eles não estavam no campo. Eles caminharam até o campo. Ou seja, Caim teve a oportunidade ou não de permitir que Deus o controlasse. Sim. Mas ele fez o quê? Ele matou seu irmão. Ele permitiu que a ira controlasse a sua atitude. E mais do que isso, Deus alertou Caim sobre o pecado da ira, que ele estava alimentando contra o seu irmão no coração dele. E aconselhou, olha, o pecado está na sua porta, ele está batendo, mas se você quiser, você pode dominá-lo. E Caim fez o quê? Não quero saber de pecado, nem dominar nada. Abel, vão lá no campo que eu vou resolver isso aí. Eu vou resolver com os meus próprios braços e do meu jeito. Gente, e a ira é assim. Quando a gente permite que ela cresça no nosso coração, o mal vai acontecer. Você pode ser levado a desenvolver uma tragédia, a fazer uma tragédia. E aí você fala assim, pastora, mas eu sou uma pessoa calma, eu sou super tranquila, eu não fico com raiva de nada. Então, deixa eu refrescar a sua memória aí. Se seu chefe liga para você fora do seu horário de trabalho, você está no meio de uma festa de aniversário, seu chefe liga, você já pega o telefone como? Pelo amor de Deus, eu não tenho sossego. Talvez você não vai despejar em cima do seu chefe, mas você já despejou em cima de quem estava do seu lado, né? Quer ver outra coisa? Uma pessoa te fecha no trânsito. Isso aqui fala muito comigo. Eu oro muito. Gente, quando estava aquela rotatória do óleo construindo, teve um dia que eu cheguei na escola e eu chorei pedindo perdão a Deus. Porque naquele dia, eu falei, Senhor, Jesus, o Senhor está querendo o quê de mim? Me fala logo, Deus, não me permite passar por isso, não. Um caminhão quase subiu em cima de mim. Olha, gente, naquele dia ali eu falei, Deus, agora eu sei por que a gente não pode ter porte de arma. Porque eu acho que eu ia descer, eu não sei, gente. Eu quase morri, eu vi minha morte, ali. Na hora que eu vi a minha morte, eu... Jesus, obrigado, Jesus. Não, obrigado, Jesus, eu estou com raiva desse homem. E foi um sentimento, é uma loucura. A gente fica na luta da carne contra o espírito. Eu acredito que tem gente aqui que passa por isso junto comigo. Não é possível que sou só eu sozinha. Não é possível. A gente vive nessa luta ali. Mas a gente não pode dar vazão ao pecado. Você quer ver a pessoa ficar irada, ela sentir que ela perdeu o controle da situação, alguma coisa deu errado, e aí ela fica irada. Não podia ter dado errado, meu bem, já deu. Da próxima vez, você faz de outro jeito que vai dar certo. Não adianta ficar com raiva. Você quer ver outra pessoa ficar irada? Talvez não é o trânsito, não, mas você chega num lugar, você dá uma boa tarde, e a pessoa, o que você quer? Não, gente, não, precisa ser grossa desse jeito, né? Isso, tô no cinema, paguei a minha entrada, aí senta uns adolescente abençoado atrás de mim e começa, porque agora vai acontecer isso, porque agora vai acontecer aquilo. Qual é a vontade que a gente tem? Pegar aqueles meninos pelos cabelos e jogar lá fora do cinema. Tem gente lembrando aí que a ira vem, gente? Eu não estou sozinha nessa ira, não, gente. Quer ver quando o marido deixa a roupa espalhada? Quando o seu cônjuge aperta a pasta pelo meio? Quando a sua esposa quer conversar com você justamente na hora do jogo? Gente, tem mais gente irada do que eu aí, hein? Mandei uma mensagem de WhatsApp, a pessoa está online e não me responde. Olha, gente, se vocês forem olhar eu online e não responder, vocês vão ficar com muita raiva. Por desaforo, vou apagar a mensagem, porque na hora que ela olhar, vai ver que a mensagem foi apagada. Se for comigo, não precisa ficar com raiva, porque eu não vou falar, ai meu Deus, que bom, resolveu o problema, apagou a mensagem, glória a Deus por isso. E acabou, que eu sou muito tranquila com o WhatsApp. Tem dia que meu marido fala, eu não sei para que você tem telefone. Eu não sei. Eu falo, eu também não sei. Se eu pudesse, eu deixava ele em casa. Então, o que tira você do controle? O que traz essa ira, essa raiva dentro de você? Mas olha só, nada disso pode tirar você do controle.
Nada disso pode mudar quem você é em Cristo. Você precisa pedir ao Espírito Santo que te domine. O Espírito Santo que desenvolva dentro de você o domínio próprio, a mansidão. Queridos, em alguns momentos, você vai pecar, porque você é humano. Em alguns momentos, você vai dar vazão à ira, porque você é humano. Mas isso não pode ser todos os dias da sua vida. Você precisa, todos os dias da sua vida, permitir que o Espírito Santo controle a sua vida. E às vezes, de vez em quando, ou de vez em nunca, se der, você cair em pecado. Olha, a palavra diz em Provérbios 29:11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. E lá em Tiago, meus amados, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem, olha isso, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não importa o quanto você esteja certo na situação, o quanto as pessoas olhem para você e falam, não, fulano, você fez certo, aquela pessoa merecia a resposta que você deu, porque isso não produz a justiça de Deus. Sabe o que produz a justiça de Deus? O autocontrole, o domínio próprio produz a justiça de Deus, porque a pessoa vai olhar para você e vai falar, meu Deus, eu fiz de tudo, mas ela se manteve plena, respirou fundo, irou lá dentro dela, mas não pecou, porque ela não permitiu que essa ira subisse ou descesse, não sei como é que fala aí, para o coração dela. É isso que produz a justiça de Deus. É isso que vai mostrar para as pessoas que você pertence ao Senhor. E por último, porém não menos importante, livre-se do medo e encha-se de coragem. Você purifica o seu coração quando você se livra do medo e se enche de coragem. E a palavra medo, ela vem do latim e ela significa perturbação, angústia diante de um fato, de um risco ou de uma ameaça. E essa ameaça, ela pode ser real ou imaginária, porque muitas vezes o medo, ele é imaginário. A situação não existe. Nós imaginamos a situação e já ficamos com medo. O medo é uma emoção que causa receio, que causa apreensão e uma sensação desagradável. Sentir medo não é o problema. Deixar-se vencer pelo medo é o problema. Ter medo é saudável. Ser paralisado pelo medo é um problema. Você não pode se permitir ser paralisado pelo medo. Você não pode se permitir viver, permitir que esse medo vire um pavor na sua vida. Você não pode ter medo e ficar falando, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não sei fazer. Eu não posso fazer isso. Quando nós falamos essas frases, é porque nós temos medo. E que tipo de medo tem te paralisado nessa noite? Porque existem tipos de medo. Você quer ver tipos de medo que paralisam o adulto? Medo de perder. Porque o adulto já perdeu tanto que agora ele prefere não ganhar para não ter que perder. Medo de perder paralisa a gente. E se eu fizer isso e depois eu não tiver mais? Ah, não sei, o pastor me convidou para liderar uma célula. Ah, eu tenho medo, porque eu já perdi tanta coisa. Já pensou, se eu começo a liderar a célula, daqui a pouco eu perco a célula? Não, não vou. Não vou. Não, eu não vou aceitar esse emprego, não, porque eu já perdi tanto emprego, é melhor ficar onde eu estou. Porque eu posso perder e não ficar com nenhum. O medo de perder, ele pode nos paralisar. O medo do fracasso. Quantos de nós já fracassamos nas nossas vidas? Quantos cursos talvez você já começou e não concluiu? Quantas vezes talvez você já teve um casamento que não deu certo? Você já fracassou e eu também. Isso é natural. Se a gente vencesse sempre, a gente ia achar que era Deus, né? Nossa, eu sempre venço. Sempre dá tudo certo na minha vida. Agora eu sou Deus, já posso ditar as regras aqui. É assim que funciona. Não tenha medo de fracassar, porque o fracasso, ele faz parte da nossa vida. Um dia a gente fracassa, outro dia a gente ganha, e a gente vai vivendo.
Um outro medo que o ser humano tem, principalmente quando é adulto, é o medo da rejeição. E isso paralisa, porque você não ser aceito, você não se sentir aceito pelas outras pessoas, dói. E muitas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural nas nossas vidas por medo de ser rejeitado, por medo do que o outro vai pensar, por medo do que quem está ao meu redor vai falar. E um outro medo é o medo do desconhecido. Ai, aquilo que eu não posso controlar, eu abro mão. Olha, gente, se você decidiu andar com Deus, você precisa parar de ter medo do desconhecido, porque Deus, ele é mestre em não deixar a gente controlar a situação. Ele é mestre em não mostrar as coisas para a gente, né? Deus, ele fala assim, o propósito que eu tenho para você é esse. Mas até eu chegar lá, se eu conhecer o caminho, gente, se José conhecesse o caminho, vocês acham que ele teria chegado onde ele chegou? Ele ia continuar sonhando do jeito que ele sonhava? Ele ia acreditar no propósito de Deus se ele soubesse que para chegar onde ele chegou, ele precisava ser vendido pelos irmãos, ser jogado numa prisão, ir lá para casa interpretar o sonho do faraó? Vocês acham que ele ia querer isso? Ele ia falar, não, Deus, não quero nada disso. O medo, ele não pode ser paralisante. E quando nós entendemos que o Senhor, ele está conosco, a gente não tem medo de nada. Nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Porque a palavra diz que Deus nos deu espírito, não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E é isso que o Senhor tem para a sua vida. Espírito de coragem, espírito de força. É isso que o Senhor tem para você. Queridos, um exemplo de um medo paralisante na Bíblia foi do profeta Elias. O que aquele homem fez? Ele já tinha tido várias experiências com Deus. Aí ele vai lá, confrontou o rei, a esposa do rei fala, vou te matar. Elias faz o quê? Meu Deus, ela vai me matar, vou para o deserto. Deus, se possível, tira a minha vida. Olha que loucura que é o medo. Ele estava com medo da Jezabel matar ele, mas estava pedindo a Deus para morrer. Não é doideira isso? Mas glória a Deus, o Senhor confortou Elias. O Senhor deu a ele força para que ele pudesse continuar vivendo e fazendo a obra dele. E assim é com a gente. Você não precisa ter medo, porque é o Senhor que vai te fortalecer. É Ele que te dá força para que você permaneça cumprindo os propósitos que Ele tem e fazendo a obra de Deus. Amém, queridos? Não tenha medo, tenha espírito de coragem. Peça a Deus que lhe conceda coragem nessa noite. Peça a Deus que purifique o seu coração nessa noite. E para você purificar o seu coração, você precisa descansar o seu coração em Deus. Entregar o seu coração para o Senhor. Porque a palavra diz lá em Salmos 37:4, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém?